Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. E aí pessoal, preparado para a nossa terceira aula, nosso estágio supervisionado, formato de extensão? Muito bem, como anunciado na aula passada, nós iremos, no nosso encontro de hoje, iremos estar assim discorrendo sobre o continente asiático. Nós iremos falar nesse nosso encontro de hoje sobre a Ásia, esse continente que com certeza é mais um continente da Terra, e mais um que faz parte dos nossos estudos que nós selecionamos para estarmos aqui juntos nesse encontro, né, para que nós possamos enriquecer muito mais os nossos conhecimentos em relação aos continentes da Terra. Então, meus caros, vamos lá ao material, vamos lá ao conteúdo que eu preparei para que eu possa compartilhar com todos vocês e nós possamos aprender muito mais hoje em relação à Ásia. A Ásia é o maior continente na área terrestre do mundo, estando boa parte do continente, inclusive localizado no hemisfério norte. Além de ser o mais extenso, é também o mais populoso, habitando nele cerca de 3/5 da população mundial, da população da Terra. A Ásia, inclusive, é multicultural, abrigando diversas culturas, etnias, religiões e tradições. Geograficamente, o continente asiático é também muito diverso. No continente localiza-se algumas montanhas que estão entre as mais altas do mundo, né? Grandes desertos e extensos rios. O povo asiático corresponde a uma das civilizações mais antigas do mundo. As civilizações que estão lá inseridas no continente asiático. Dizem relatos que o continente asiático ele é povoado, a sua povoação iniciou mais de 4.000 anos, né? Então possui uma das civilizações mais antigas. A economia e os governos são também muito variados pelo fato do continente ser composto por um grande número de países, cada qual, evidentemente, cada país, cada nação com as suas particularidades. Então, nesse início, nós estamos falando aqui sobre o continente asiático. Nós já vimos aí que a Ásia é o maior continente do mundo. Além de ser o mais extenso territorialmente falando, também é o mais populoso, é onde há mais população residindo, no continente asiático. E por conta disso, de ser um continente muito extenso e de ser um continente bastante povoado, nós vimos que nesse continente há muito multiculturalismo, né? Ou seja, várias culturas, vários costumes, várias etnias, várias religiões,
várias tradições, isso tudo faz parte da Ásia, faz parte do povo que habita lá esse diverso continente, né? E nós vemos também que por ser composto por várias nações, vários países do mundo, esse continente possui esse multiculturalismo que com certeza culturalmente enriquece mais e mais esses povos, esse continente que há muito tempo aí tem chamado a atenção do resto do mundo, seja por acontecimentos positivos e também seja por acontecimentos negativos, né? Mas sempre o continente asiático tem aí é um continente muito vasto, e é um continente onde nós podemos apreender muitas coisas, muitos conhecimentos, por conter também civilizações muito antigas do mundo, e por isso nós temos muito o que aprender com os asiáticos, tá certo? Para nós termos uma noção da área do continente asiático, mais ou menos 43.810.582 km² possui aproximadamente o continente asiático. É composto de 49 países, cerca de 49 países, e a sua população já deve estar mais que isso, mas um dado que eu tenho aqui é de 4.462.676.731 habitantes. Então, daí para notar, né, pessoal, como esse continente além de ser vasto, além de ser um continente muito grande em área terrestre, também deu para perceber aí mais de 4 bilhões de habitantes que residem no continente asiático, residem nesses países e em outros locais que não são ainda reconhecidos como países, né? Então é muita gente mesmo, né? E os países, antes da gente dar continuidade, eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma imagem do mapa que corresponde à área do continente asiático, né? Tá aqui para vocês, ó. Essa área aqui que está colorida, essa área aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, que está colorida, aqui é o continente asiático. Dá para notar aí, pessoal, que é um continente bem grande, possui vários territórios, várias nações que fazem parte desse continente, e muitas pessoas residem aqui. São países bastante populosos, né? Vocês estão vendo aí a imagem do continente asiático. Tá ok, pessoal? Então, depois de vista essa imagem aí do mapa, né, do continente asiático, nós daremos continuidade aqui ao nosso material. Que o continente, os países da Ásia ao todo são 49, né? E são vários países que são considerados transcontinentais, que significa são países que estão localizados em mais de um continente.
Vou dar um exemplo para vocês aqui. Um desses países é a Rússia. A Rússia está, sua grande parte, incluída no continente asiático, mas tem uma parte da Rússia que faz parte do continente europeu, por exemplo, né? Por isso que às vezes as pessoas dão a denominação que a Rússia é um país que faz parte da Eurásia, a mistura do continente europeu com o continente asiático, com a Ásia, né? Então, para vocês terem ideia aí do tamanho, né? Do tamanho aí desse continente, muito grande realmente, e existem países que são transcontinentais, ou seja, que fazem parte de 2 continentes. Eu estou dando exemplo aqui da Rússia, que faz parte, tem uma parte sua localizada na Ásia e tem outra parte que já está localizada na Europa. Então, há também há muitos países que fazem parte, são 49 e a gente não temos tempo aqui para elencar, para dar a lista completa, mas vocês encontram, se alguém tem dúvida, quais são esses países, porque a gente sabe, quando se fala em Ásia, a gente lembra muito, por exemplo, de Japão, de China, né, da Rússia. São países da Índia, que a gente ouve mais falar dessas nações. Mas existem muitos países aí, a lista não é pequena desses países. Então, para que vocês possam ter conhecimento, o conhecimento de todos esses países, vocês podem estar pesquisando em livros, podem estar pesquisando também na internet, né? Que lá vai estar bonitinho dizendo quais são esses países que fazem parte do continente asiático, tá certo? Então, pessoal, vamos aqui dando continuidade, né, aos nossos estudos, hoje falando sobre a Ásia, nosso terceiro encontro, nossa terceira aula, que nós estamos aqui junto com vocês para discorrermos em relação aos continentes da Terra. Hoje nós estamos abordando o continente asiático. Pois bem, vamos às regiões que compõem ao continente asiático. A Ásia, ela pode ser dividida em 6 regiões geográficas, cuja classificação leva em conta, por exemplo, os aspectos físicos, os aspectos sociais e culturais, que se assemelham a fim de facilitar o seu estudo, né? Visto que o continente é bastante extenso, por isso muito diversificado, como nós já falamos. Contudo, é importante nós deixarmos bem claro aqui que não há apenas uma classificação quanto à regionalização do continente. Não há apenas essa classificação dessas 6 regiões geográficas, né? Mas nós estamos pegando aqui como referência para nós entendermos melhor o continente asiático, porque é realmente o continente asiático é um continente imenso e a gente dividindo nessas seis regiões geográficas, a gente vai assimilar melhor esse conteúdo, a gente vai assimilar melhor o conhecimento em relação ao continente asiático. Tá certo, pessoal? Então, por exemplo, nós dividimos aqui, por exemplo, em Oriente Médio. O Oriente Médio, ele está localizado no continente asiático, está localizado na Ásia, e eu tenho certeza que vocês já devem ter
ouvido falar bastante sobre o Oriente Médio. É uma região que volta e meia aí a gente está ouvindo falar de algum acontecimento. A gente ouve falar nos noticiários, né? Na mídia, através da mídia. Nós acompanhamos bastante sobre o Oriente Médio, que é uma região que é uma das regiões que faz parte do continente asiático. O Oriente Médio corresponde à região geográfica localizada na parte leste e sul do mar Mediterrâneo. É a posição geográfica do Oriente Médio. Leste e sul do mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, né? A região conta com pouco mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, a região do Oriente Médio, e cerca de 270 milhões de habitantes. Aí nós estamos vendo algumas características dessa região chamada Oriente Médio, uma região que faz parte do continente asiático, tá certo? E o Oriente Médio é considerado berço de várias religiões. E aí nós destacamos 3 das principais religiões do mundo, que são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? São 3 das principais religiões do mundo. Estão inseridas, tem seu nascimento ali na região do Oriente Médio, certo? É também considerado um grande centro econômico, político e cultural. Contudo, é uma região bastante conflituosa no que tange a presença de alguns recursos naturais, como por exemplo água, petróleo e gás natural, motivo de muitas disputas entre várias nações do planeta Terra. Então, pessoal, a gente está vendo aí que a região, uma das regiões do continente asiático é o Oriente Médio. E a gente vendo aqui, passando, mesmo que resumidamente, falando um pouco sobre o Oriente Médio, a gente já viu aí que é uma área bastante importante do continente asiático. Não só pela sua riqueza natural em relação ao petróleo, principalmente, que é uma das regiões onde ficam as maiores reservas petrolíferas do mundo, mas também na questão religiosa, onde essa região é berço dessas religiões que nasceram ali no Oriente Médio, mas que ganharam o mundo, como por exemplo o cristianismo. A gente tem um exemplo do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. São religiões que não estão mais retidas no Oriente Médio, mas já estão presentes em praticamente todas as partes do globo terrestre, né? E também é uma região bastante importante, tanto como essa região é importantíssima no cenário econômico, justamente por esses fatores aqui que eu já falei para vocês em relação à água, por exemplo, petróleo e gás natural, e sempre nessa região há vários embates conflituosos. Infelizmente, muitas vidas já se perderam ali por conflitos esses, né? Tanto conflitos religiosos, né? E também conflitos onde envolve justamente essas riquezas naturais que estão ali inseridas no Oriente Médio.
por ser uma região, desértica, aquela região, por exemplo, a disputa por água é grande, né? E a questão da disputa pelo petróleo também. E aí eu abro um parêntese aqui para falar com vocês em relação a essa disputa pelo petróleo e pelo gás natural, que não é só uma disputa, interna, não é só uma disputa que fica retido lá no Oriente Médio, não. Essa disputa pela aquisição desse petróleo, do gás natural, dessas riquezas naturais que está lá no Oriente Médio, essas disputas envolvem o mundo todo. Aí entra as grandes empresas do setor petroleiro, né? Aí entra as grandes empresas, inclusive de outros continentes, de outras nações, que estão de olho nesse petróleo, que estão de olho nesse gás natural para fortalecer a sua empresa, para fortalecer, e aí acabam extraindo essa riqueza, e quem lucra com isso, quem sai lucrando, não é os moradores ali, a população dos países que estão inseridos ali no Oriente Médio, não. Ali vão ser os mais beneficiados, vão ser a população de outros países. Então, o que a gente dá para notar que é uma região muito rica, né? Onde tem, como já falei aqui, onde tem as maiores reservas de petróleo e de gás natural do mundo, mas que economicamente é uma região pobre, é uma região onde predomina a violência, onde predomina pobreza, né? Onde predomina muita desigualdade social. Então, pessoal, aí a gente vê que no Oriente Médio, que é uma das regiões, existe tudo isso nessa região. E aí, como eu já falei para vocês também aqui, a gente está acostumado de estar sempre acompanhando que nessa região há muitos conflitos armados, né? Muita matança, e aí a gente vê até países de outros continentes enviam tropas para lá, enviam seus exércitos para lá para combater, né? E isso tudo a gente sabe que muitas das vezes é o interesse pelas riquezas naturais que estão contidas no Oriente Médio. Então, pessoal, é uma questão bem complexa, né? Mas é uma questão bem interessante nós estudarmos e procurarmos pesquisar e entender mais essa situação que acontece lá no Oriente Médio, tá certo? Aqui nós não vamos muito nos aprofundar nesse caso, porque o tempo aqui não nos permite, e a gente tem ainda muitas coisas para detalhar, para compartilhar com vocês, porque nós estamos olhando aqui o continente asiático de uma forma geral, tá certo? Vamos para a próxima região, qual é dividido o continente asiático, é a chamada Ásia Meridional. Essa é a chamada Ásia Meridional, que corresponde à região localizada ao sul do continente asiático, né? A região que fica mais ao sul, chamada de Sul da Ásia, é o chamado de Sul da Ásia. Essa região geográfica corresponde também ao subcontinente asiático, conhecido como subcontinente indiano. É uma das regiões mais populosas da Ásia, onde habitam cerca de 1,65 bilhões de habitantes. Essa parte da Ásia é considerada uma das menos desenvolvidas, apresentando baixos indicadores sociais e baixa industrialização. Então, a Ásia Meridional é uma região que fica mais no sul da Ásia, é uma região geográfica que corresponde também ao subcontinente asiático, conhecido como subcontinente indiano, onde fica países bastante populosos, né? Inclusive a população que reside na Ásia Meridional é 1,65 bilhões de habitantes. Então é muita gente
que vive nessa parte, nessa região do sul da Ásia. E é uma das regiões que é muito pobre, né? É considerada uma das regiões da Ásia mais pobres e menos desenvolvida, né? E apresentando inclusive baixos indicadores sociais e baixa industrialização. Então é uma região bastante pobre, onde a população sofre bastante ainda, e além de ser uma região que concentra uma população enorme, uma população muito grande, e essas pessoas infelizmente têm muitas dificuldades aí na questão social. Outra região aqui outra região do qual é dividido o continente asiático é o Sudeste Asiático, né? Corresponde à região que abrange 11 países, né? Diversas ilhas e além da Indochina. Conta com área de aproximadamente 4.500.000 km². Então é uma região bem extensa. Vive nessa área aproximadamente 618 milhões de habitantes. O Sudeste Asiático é caracterizado pela presença de vulcões, alguns em atividades, terremotos e também a ocorrência de maremotos. Os desastres naturais já vitimaram milhares de pessoas nessa região. Então, pessoal, essa região chamada Sudeste Asiático é uma região bem grande, né? Corresponde a cerca de 11 países, 11 países do continente asiático. E além desses 11 países, também está contida diversas ilhas, né? Muitas ilhas. A área é grande, 4.500.000 km². E essa região ela chama mais atenção pela sua característica natural da presença de vários vulcões, e alguns em plena atividade. Quer dizer que são vulcões que sempre estão ativos, né? Na questão também de terremotos, acontece muitos terremotos, muitos maremotos. É uma região que acontece muitos desastres naturais, e por isso essa região é das regiões onde milhares de pessoas infelizmente já foram vítimas desses desastres, incluindo aqui a presença de vulcões ativos, a presença de vários terremotos, maremotos, né? E isso é mais comum lá no Sudeste Asiático, nessa região chamada de Sudeste Asiático. Agora falando sobre a Ásia Oriental. A Ásia Oriental corresponde à região localizada no leste asiático, e por isso é também conhecida como leste da Ásia. Essa área coincide com o que é conhecido na Ásia como Extremo Oriente. Possui uma área de aproximadamente 12 milhões de km² e conta com cerca de 40% da população asiática, sendo, portanto, uma das regiões mais populosas de todo o planeta Terra. Abrange a área, por exemplo, de países como China e Japão. Aí, pessoal, nós chegamos aqui numa área importante, né, da Ásia, que é a Ásia, chamada de Ásia Oriental. Ela fica localizada mais a leste do continente asiático e é conhecida também como leste da Ásia, e
lá dentro do continente asiático é conhecido como Extremo Oriente, também essa região. É uma região muito grande, uma região que tem possui aproximadamente 12 milhões de quilômetros quadrados, né, a sua área, e também uma região bastante populosa. Cerca de 40% de toda a população do continente asiático vivem na Ásia Oriental. Pois lá, pessoal, na Ásia Oriental ficam países muito populosos, incluindo, por exemplo, a China. A China hoje é considerada o país mais populoso do mundo, né? O país mais populoso do mundo é a China, né? Com mais de 1 bilhão 300 milhões de habitantes. Mais que isso. 1 bilhão e 300 milhões, mais de que 1 bilhão e 300 milhões de habitantes a China possui. E aqui a gente deu o exemplo que nessa região do continente asiático, na Ásia Oriental, estão localizadas a China e o Japão, né, que são países de grande importância para o continente asiático e também países conhecidíssimos e muito importantes em muitas áreas, na todo o planeta Terra, né? Então é nessa região do continente asiático que possui a 40% da população de todo o continente vive nesta área, tá certo? Falando agora em mais uma região da Ásia, nós vamos passar para a chamada Ásia Central. Por exemplo, corresponde à região localizada entre o leste do Mar Cáspio e o centro-oeste da China e o norte do Irã e o sul da Sibéria. Essa região não é demarcada oficialmente segundo as Nações Unidas. Essa região abrange a área dos seguintes países: Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Afeganistão. Então é uma área, essa região é chamada de Ásia Central. Se encontra aí entre as características, a sua localização geográfica. Eu vou repetir aqui para vocês. Ela fica localizada a leste do Mar Cáspio e a centro-oeste da China, a norte do Irã e no sul da Sibéria. Então é uma região que não é demarcada oficialmente, né, pelas Nações Unidas, que é o órgão competente mundialmente conhecido que demarca, digamos assim, oficialmente os países. E essa área aí é onde está países como nós citamos aqui o nome desses países, né? Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão e o Afeganistão. Essa é chamada Ásia Central. Vamos para a próxima, né? A próxima e última região onde foi dividida a Ásia, o continente asiático, para a gente entender melhor, que é chamada região da Comunidade dos Estados Independentes. Corresponde à região que abrange o território de ex-repúblicas soviéticas, ou seja, repúblicas que pertenciam à antiga União Soviética. Por exemplo, são Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Então, essa chamada de região da Comunidade dos Estados Independentes
está ali os países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, faziam parte da antiga União Soviética, e são os países o qual nós acabamos de citar aqui o nome, incluindo a Rússia nessa lista de países, e eles estão localizados nessa região do continente asiático. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, aí nós falamos sobre essas 6 regiões que a Ásia é dividida, né? Que nós dividimos aqui para compreendermos melhor, porque é um continente muito, muito grande. E, pessoal, nós não temos esse tempo para nos aprofundar, nós estamos falando de forma bem sucinta em relação a essas áreas, a essas regiões que compõem o continente asiático, porque o tempo não é suficiente, como nós já falamos, para nós nos debruçarmos, né, e nos aprofundarmos nesses assuntos, nesses temas. Então, por isso que eu peço a vocês que possam pesquisar, possam ir além desse nosso encontro aqui, possam ir além e pesquisem sobre esses temas que nós estamos falando aqui, porque são temas bastante enriquecedores de conhecimento, tá certo? Vamos dar prosseguimento à nossa aula aqui falando sobre a história do continente asiático. O continente asiático é berço, como nós já falamos, das mais antigas civilizações, datadas cerca de 4.000 anos, e também é o lugar onde nasceram diversas religiões monoteístas, como o cristianismo, o islamismo, né? As civilizações surgiram segundo as características de cada região da Ásia. Algumas se formaram às margens férteis dos rios, enquanto outras, como a estepe, era habitada por nômades que avançaram para outras regiões do continente. As várias nações asiáticas possuem diversas formas de governo. Há governos comunistas, por exemplo, como o da China e outros países. E há monarquias, como os que governam, por exemplo, a Arábia Saudita. E há governo democrático que estão à frente, por exemplo, do Japão. Então, essa diversificação de governos gerou muitas disputas após a Segunda Guerra Mundial e até os dias atuais. O continente asiático vivencia diversos conflitos militares e civis. Então, pessoal, falando um pouco aqui da história desse continente bem rápido, nós vemos aí que surgiram, nós já falamos que lá é berço de várias civilizações antigas, que surgiram lá, as principais religiões hoje do mundo, surgiu na Ásia, e aí cada país tem o seu modelo de governo. Aqui falando sobre isso, lá existe, por exemplo, países comunistas, como principal, maior exemplo de país comunista, não só da Ásia, mas do mundo, a China, né? E a gente vê também que existe ainda monarquias também, dado o exemplo aqui da Arábia Saudita, e também a questão de governos democráticos, por exemplo, como no Japão. Então, todos os tipos aí todos os tipos de governo, né? Há diversas formas de governos no continente asiático, e aí cada nação tem suas peculiaridades, cada nação tem o seu jeito próprio de governar, e aí é um continente riquíssimo em história, é um continente riquíssimo para aqueles que desejam mais conhecimento, que desejam estudar cada vez mais em relação à história do mundo.
né? E justamente essa diversificação de vários governos causou muita, na região lá, gerou muitas disputas, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e até os dias atuais até os dias atuais o continente asiático vivencia, né, diversos conflitos, tanto militares como os conflitos civis, né? Isso até hoje nós podemos acompanhar através das mídias, né, esses conflitos, tanto conflitos militares como conflitos civis que acontecem lá no continente asiático. Às vezes por conta como eu já citei aqui, por conta, às vezes, são conflitos, por conta, às vezes, até de diferenças religiosas. E essas diferenças não são de hoje. As diferenças religiosas, principalmente lá na Ásia, são marcadas de diferenças religiosas bem antigas, né? Há milhares de anos atrás, e que essas diferenças religiosas perduraram por gerações e gerações e estão aí até hoje. E, infelizmente, causa muitos conflitos armados, causa muitos atentados, muitas mortes, infelizmente, muito sofrimento para as famílias lá da região do continente asiático. E também a gente vê também que a questão também de vários países aí querendo tomar a frente querendo tomar a frente das potências, querendo ser potência, aí às vezes acaba criando vários conflitos, né, internos, e conflitos também com vizinhos, com países, com nações vizinhas, né? E isso aí acontece bastante lá no continente asiático. É um continente que tem vários conflitos relacionados a essa questão a essa questão ligado à anexação, por exemplo, de territórios. Então, pessoal, falando agora um pouquinho sobre a economia da Ásia, o país que apresenta a maior economia do continente, sem sombra de dúvida, é a China, né? A China aí tem ganhado os holofotes mundiais, né? O produto interno bruto do país é de aproximadamente 12,24 trilhões de dólares. O crescimento econômico do continente deu-se no período pós-Segunda Guerra Mundial. A economia baseia-se principalmente, por exemplo, em mineração. O continente conta com grandes reservas minerais de petróleo, carvão mineral, ferro, chumbo, zinco e manganês, com destaque para o Oriente Médio, que produz cerca de 30% do total do petróleo explorado em todo o mundo. Então, pessoal, aí falando sobre a economia do continente asiático, a gente destaca aqui que a maior economia do continente é o da China, inclusive a China sendo uma das principais hoje a China é uma das principais economias não só do continente asiático, mas também de todo o mundo, né? É um país que vem crescendo a passos largos, e o crescimento econômico do continente, aqui já falando do continente, deu-se principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e essa economia do continente asiático, tendo a China como carro-chefe aí dessa economia, se baseia-se principalmente, por exemplo, aqui nós citamos a parte da mineração, onde diz que o continente tem reservas grandiosas de vários minerais, reservas grandiosas de petróleo, como nós já falamos, principalmente na região do Oriente Médio, onde corresponde a cerca de 30% do total de petróleo explorado em todo o mundo. 30% do total do petróleo explorado em todo o mundo está na região do Oriente Médio, que faz parte do continente asiático, além de carvão mineral, além de ferro, chumbo, zinco, manganês. Isso tudo são reservas naturais que estão dentro do continente asiático, que fez com que alavancasse a economia desse continente, principalmente da China, que
ao longo dessas últimas décadas, a sua economia vem disparando, a sua economia vem crescendo cada vez mais e mais. Também nós vemos também que a economia do continente asiático, além de se basear através da mineração, nós vimos também que a agropecuária, né, destaca-se para a agricultura com cultivo principalmente de arroz, de trigo, de milho, fumo, juta, algodão, pimenta, entre outros. E a pecuária é representada pela produção de suínos, ovinos e bovinos. Então também, não só mineração, mas agropecuária também, destacando aí o cultivo de várias lavouras, e aí com destaque principalmente para o arroz, um produtor mundial de arroz, o continente asiático, de trigo, de milho, enfim, são agropecuária também muito forte no continente asiático. Além também da indústria, as maiores potências industriais da Ásia são China e Japão, e os chamados tigres asiáticos, que correspondem à Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Taiwan. São territórios que apresentam elevado nível industrial e de desenvolvimento econômico. Pessoal, a indústria também da Ásia é fortíssima. Hoje, a indústria da Ásia, do continente asiático, principalmente através dessas nações, China, Japão, são potências mundiais no que corresponde à indústria, e também os chamados tigres asiáticos. É muito interessante nós estudarmos sobre os tigres asiáticos. Que pena que nós não temos tempo aqui para nos aprofundarmos nesses países. São países que são chamados tigres asiáticos, são países, por exemplo, como a Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Taiwan. São países que apresentam um elevado nível industrial, tecnológico e de desenvolvimento econômico. Então, a indústria nesses países, nessas nações, são muito forte, e dessa forma alavancam de uma forma muito bem organizada, muito bem estruturada, né? E fez com que o continente asiático fosse uma potência, e é uma potência também na área da indústria, tendo como principais astros, digamos assim, China, Japão e os tigres asiáticos, que aí dão um show realmente na questão das indústrias, na questão das potências, que são potências realmente industriais da Ásia. E, como eu estou falando para vocês, estão num crescimento grande, né? Estão crescendo cada vez mais, e são potências industriais que já estão ganhando todo mundo. Então, realmente é bem interessante que a economia, aqui nós estamos falando agora da economia do continente asiático, uma economia diversificada, mas que principalmente o que nos chama a atenção é a indústria, né, e a mineração. A indústria aí, nós dando os exemplos, realmente são muito fortes nessas questões. E a questão da mineração é mais uma questão uma questão natural, onde estão lá as maiores reservas de petróleo, de outros minerais que são extraídos em todo o mundo. Mas a questão da indústria, realmente eles souberam, tanto o Japão, China e os tigres asiáticos aqui souberam de forma bem técnica, de forma bem organizada, escalar essa montanha da economia, e hoje são realmente figuras notáveis, não só dentro do continente asiático, mas também em todo o planeta Terra são notados, né? E merece aqui a nossa atenção. Então, pessoal, se vocês quiserem pesquisar e estudar mais sobre a questão dos tigres asiáticos, eu recomendo a vocês vejam, pesquisem, deem uma olhadinha, que é muito interessante essa questão dos tigres asiáticos, para vocês conhecerem melhor o desempenho dessas nações, tá certo?
Vamos dar continuidade ao nosso encontro de hoje, falando agora sobre... Nós já falamos sobre a economia do continente asiático. Agora nós vamos falar um pouco sobre a geografia do continente asiático, né? Esse continente é geograficamente bastante diversificado. Nós já falamos devido à sua grande extensão. No continente asiático são encontrados diversos tipos de clima, como de relevo, uma variedade hidrográfica significativa, né? Vários rios são encontrados. O relevo se caracteriza pela presença de terras baixas, como o Mar Morto, por exemplo, que é a maior depressão absoluta do mundo, o Mar Morto, e também de planaltos que apresentam elevadas cordilheiras, como por exemplo a Cordilheira do Himalaia, que é uma das cordilheiras mais altas do mundo. Algumas regiões encontram-se no chamado Círculo de Fogo. O Círculo de Fogo é a área de grande ocorrência de abalos sísmicos e atividades vulcânicas, né? Portanto, são muito suscetíveis a desastres naturais. Então, pessoal, é uma geografia também muito diversificada, né? Nós estamos vendo aí que vários tipos de relevo, vários tipos de clima. Em alguns países são desertos, em outros países são gelados, né? Tem essa questão de muitas regiões se encontrar nesse chamado Círculo de Fogo, que é uma região de bastante tem a ocorrência muito grande de abalo, a ocorrência muito grande de terremotos, a ocorrência muito grande de atividades também vulcânicas, inclusive, por exemplo, o Japão, né, ele está ali bem próximo do Círculo de Fogo, e volta e meia a gente vê que acontece tem muito terremoto no Japão, né, justamente por isso, porque é uma região onde tem esses abalos. É uma região que é de muita instabilidade, digamos assim, muito instável, tanto em relação à ocorrência de terremotos e a ocorrência de atividades vulcânicas, né, nesses países. Então, o continente asiático tem todas essas características que a gente vê, né? E, como nós já falamos, essa característica que nos chama bastante atenção, né? Que, por exemplo, de um lado são desertos, de outro é geleiras, né? Por ter boa parte, por exemplo, aqui, ó, por ter boa parte no território no hemisfério norte, os climas predominantes são característicos desse hemisfério. Ao norte é predomínio de clima polar, ao centro predomínio de clima temperado e ao sul predomínio do clima árido e semiárido, região dos desertos, né? Então, pessoal, e na Ásia Ocidental predomínio do clima mediterrâneo, e nas proximidades da linha do Equador a faixa de clima equatorial e tropical. Então vejam a riqueza, digamos assim, a riqueza do clima do continente asiático. Há predomínio de clima polar, há predomínio de clima temperado, há predomínio de clima árido e semiárido, e há predomínio de clima mediterrâneo, né, e clima equatorial e tropical. Então realmente é uma grande mistura de clima, né, e isso faz, como eu já falei aqui, e isso faz com que de um lado se tenha deserto, de outro se tenha geleiras. De um lado se tenha o semiárido, de outro lado se tem o equatorial e tropical. Então realmente é um continente bastante interessante de ser estudado, né? Onde nós vemos que existe praticamente de tudo aí no continente asiático. Isso se deve pela sua grande extensão territorial, como nós falamos no início aqui da nossa aula. A sua grande extensão territorial faz com que há encontros se tenha em um único continente vários climas, vários relevos, enfim, isso tudo, encontro de vários povos. Isso faz do continente asiático um dos continentes mais ricos nessas questões, né? E, por exemplo, na questão da hidrografia, muitos rios também no continente asiático,
rios que merecem destaque, por exemplo, Huanghe na China, o rio Ganges, né? Nós sabemos que o rio Ganges na Índia, né? São vários. A questão também do muito conhecido Mar Vermelho e Mar Cáspio, todos estão presentes no continente asiático. A vegetação destaca-se com a presença de formação como tundra, taiga, estepes, florestas equatoriais, florestas tropicais, a presença de florestas temperadas, vegetação características dos desertos e regiões semiáridas. Então, para vocês verem aí que a questão da vegetação também existe lá, vegetação praticamente de todas as suas formações, né? De tundra, taiga, até as características de deserto e regiões semiáridas. Então, pessoal, é uma região muito rica. Cultura, né? Falando da cultura asiática, nós podemos ver, ó, por abrigar diversos grupos étnicos, a Ásia apresenta uma grande pluralidade cultural, como nós já falamos. As línguas mais faladas no continente são, por exemplo, mandarim, o árabe e o malai indonésio, né? Mas devido à grande diversidade populacional, diversas outras línguas são faladas no continente. As principais religiões do país são o hinduísmo e o budismo, mas há também representantes do cristianismo, protestantismo, islamismo, shintoísmo e judaísmo. Então, as tradições e costumes do continente costumam atrair diversos turistas do mundo todo. Muitos turistas, né, além de conter isso tudo, muitos turistas visitam o continente asiático para verem as suas belezas, né, a riqueza dos seus povos. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, nessa imagem, né, um dos lugares mais visitados do continente asiático é esse aqui, né, o Taj Mahal. Taj Mahal é esse local aqui, que fica na Índia, no continente asiático. É um local muito visitado por turistas de todo o mundo, tá certo? Esse fica na Índia. Outro local bastante visitado por turistas, pessoal, é esse aqui. Vejam se vocês reconhecem. Aqui é a Muralha da China. Fica na China, né? Um dos locais também, um dos pontos turísticos da China e também de todo o continente asiático. É a grande muralha da China, né? Milenar muralha da China, que obtém a atenção de vários turistas de todas as regiões do planeta Terra. Então, isso aqui eu só estou mostrando esses exemplos, porque o tempo não dá, mas existem grandes outras maravilhas, digamos assim, a ser visitadas no continente asiático, tá certo, pessoal? É um continente bastante rico, né? São continentes, inclusive o Taj Mahal aqui, que eu mostrei para vocês, foi escolhido uma das 8 maravilhas do mundo, né? Faz parte das 8 maravilhas do mundo, o Taj Mahal. Então, a cultura é uma cultura que tem uma pluralidade muito grande, essa cultura do continente asiático, né? Então, cultura cultura milenar, né? Povos antigos, de religiões, as religiões mais seguidas de todo mundo tiveram a sua origem lá no continente asiático. A população do continente asiático corresponde à área de maior número de habitantes do planeta, como nós já falamos, é lá onde se encontra a maior população mundial. Inclusive, mais da metade da população mundial, inclusive, está lá. A densidade demográfica do continente chega a cerca de 100 habitantes por quilômetro quadrado. A população distribui-se pelas diversas regiões do continente, concentrando-se especialmente nas regiões de planície. Nas áreas desérticas e montanhosas, a população é mais escassa. Então, como nós já falamos aqui da população, a população muito grande, é o continente mais populoso, né, de todo o planeta Terra. Além de ser o continente mais populoso, é o continente mais extenso, né, e aí tem uma cultura
surpreendente, uma economia muito forte, ou seja, o continente asiático, ele é hoje uma potência economicamente, é um continente riquíssimo na sua cultura, na sua história. Então, pessoal, nós só temos, o nosso tempo é pouco, inclusive já se findou o nosso tempo do nosso encontro de hoje. Então, pessoal, eu aconselho a vocês a estar cada vez mais explorando o continente asiático, que é um dos continentes mais incríveis e mais ricos, né, para que nós possamos enriquecer cada vez mais os nossos conhecimentos, tá certo? Espero que as informações que foram dadas aqui, espero que tenham contribuído para o seu aprendizado, né? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando que nós continuamos os trabalhos. No nosso próximo encontro, nós estaremos falando sobre o continente africano. Nós vamos falar sobre a África, né? É outro continente, com certeza, muito importante para ser estudado, para nós aprendermos muita coisa rica, muita coisa maravilhosa e importante para os nossos conhecimentos, tá certo? Obrigado, pessoal, e até o próximo encontro. Espero ver vocês lá junto comigo. Tchau e até mais.